Como é que foi o dia de assinar esse primeiro contrato? Olha, foi quase que uma redenção, assim, porque a gente estava quase fechando uma rodada de Série A com dois dos principais fundos no Brasil, Casec e Monax, mas, poxa, eles acabaram desistindo de investir, e eu entendo perfeitamente, eu não estava preparado nessa época, e aí, assim, a gente quase quebrou. Então, a gente tinha 38 funcionários nessa época e a gente teve que reduzir para 6. Foi provavelmente o pior dia da minha vida. 3 exits na carreira não significa que a trajetória foi fácil, pelo contrário. Mas o Jorge Vargas, CEO da BeHub, contou pra gente com sinceridade e verdadeiramente como é empreender. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Amanda Graciano, sócio da Fischer Venture Building, e ao meu lado a gente tem o Pietro, também sócio da Fischer. E a gente veio contar a história por detrás dos exits do Jorge. O papo foi super descontraído, foi uma delícia. Ele falou pra gente sobre o seu início de carreira, como foi fazer as 2 saídas honrosas, o que ele aprendeu e como que foi passar, né, pelo final de alguns negócios e os começos dos novos negócios, o que a gente pode esperar da BeHub e dicas para quem está começando ou também, né, quer ter aí um negócio de sucesso. O papo foi super bacana, mas antes, a gente quer agradecer também o apoio da Minimal e da Verone. Sigam eles nas redes sociais e, é claro, sigam a Snack, snack.co, no Instagram, YouTube e no LinkedIn, para realmente conhecer essa história. Vale a pena ver até o finalzinho esse episódio. Espero que você goste. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui recebendo Jorge Vargas, da BeHub. Jorge, muito obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, eu que agradeço o convite e poder ter esse bate-papo aí com essas feras e contar um pouquinho dessa jornada empreendedora. Muito bom. Então, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira e da sua trajetória profissional, porque a gente já sabe aqui que tem muita coisa, a gente tem um papo longo, mas eu queria que você começasse um pouquinho assim, Jorge, por onde começou? Fechado, vida de puxar carroça, né? Então, sou conterrâneo aqui da Amanda, venho lá de BH, mas eu estudei Direito na faculdade e acabei ingressando no Pinheiro Neto como estagiário e, poxa, fui trilhando essa carreira até que, bom, eu comecei um mestrado para estudar Fintech no INSPER e aí, por coincidência, assim, começaram a surgir as primeiras clientes dessa área. O primeiro cliente que apareceu lá no escritório foi o Nubank. Então, não chamava nem Nubank. Começou bem. Exatamente. Então, eu tava com 24 anos. Meu mentor, acho que ainda vai vir falar aqui, o Bruno. Bruno Baldutini, que é um dos maiores advogados, uma sumidade nessa parte, tanto de gestão financeira quanto fintech. E aí, aparece lá um dia o Davi e a Cris, né? A empresa chamava EO2 ou EOS, era uma coisa, nem Nubank chamava. E aí, a gente conversando com o pessoal, e eles falaram, pô, a gente vai construir uma empresa de tecnologia para transformar a experiência de ter um cartão de crédito e tudo. Eu me lembro que fiquei pensando assim, poxa, mas esse pessoal é meio louco, né? Não faz muito sentido esse negócio. Os caras vão, assim, disputar com o Itaú, com o Bradesco. Assim, aí isso ficou na minha cabeça, né? Eu, moleque, assim, falando, pô, esses caras são corajosos, né? Vamos ver. E aí as coisas foram engatando, né? Assim, rapidamente aí eles criaram um novo branding no Nubank. Eu cheguei a visitar lá a famosa casinha lá da Rua Califórnia, ajudava ali desde os contratos de aluguel, de tudo, até coisas mais sofisticadas. E fui vendo, né, a transformação que o Nubank causou no mercado em pouquíssimo tempo. Mesma coisa com o Sérgio Furo, da Acreditas, com o Rafael Pereira, da Inova, que depois criou a Rebel, o Sandro, da Geru. Então, assim, eu, muito jovem no escritório, tendo a oportunidade de conviver com esses empreendedores realmente fora da curva, chegou um momento que, assim, eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Eu fiquei falando, pô, preciso sair para empreender. E o Bruno falou para mim, não, cara, você tá indo bem, isso aqui tem muito risco, cara, calma. Aí eu falei para ele, pô, não, eu vou ter que sair e, assim, eu preciso da sua ajuda, porque, assim, a minha ideia é fazer um negócio de peer-to-peer lending, né, de empréstimo entre pessoas. E, assim... Isso que ano? Isso em 2014. Nossa, tá Em começando. 2014,
E aí, falando pra ele, falei, e assim, eu não posso ir pra cadeia, então a gente tem que fazer isso de acordo com a regra, né? Porque assim, né, atividade, né, pouco se fala disso, mas o Brasil, assim, atividade privativa de instituição financeira é sujeita a crime de cadeia, o crime de colarinho branco. Então, assim, né, quando a gente começou a Biva, o pessoal falava, pô, mas é agiotagem online. A gente, não, tá aqui, ó. O Banco Central autorizou a gente a fazer e tal. E tudo graças ao Bruno, mas foi assim que começou. Então, assim, eu não conseguia mais, vendo esses monstros sagrados, né, o Davi, um Sérgio, assim, eu não conseguia parar de pensar nisso e realmente quis participar desse movimento que estava começando de fintech. E, bom, aí mudou tudo, né? Aí a carreira de advogado e comecei essa vida de puxar carroça aí, que é empreender. E aí você já puxou carroça algumas vezes, né? Então, para começar desse primeiro negócio que você criou, assim, como que você começou a empreender e como que você apresentou a oportunidade dessa primeira venda, assim? Conta um pouquinho o que era o negócio, se tem como explorar um pouco mais. Mas como é que você apresentou essa oportunidade da primeira venda, compradores? Como é que você foi entendendo, assim, esse outro lado à medida que foi empreendendo? Legal. Bom, quando eu comecei a empreender, eu tinha 24 anos. Então, assim, a minha experiência era de advogado. E eu achava, não, pô, manjo muito, né? Eu sabia de direito, pô. Então, a gente construiu uma estrutura jurídica, né? De operação antivinculada, junto com o Bruno e tal. Foi aprovado pelo Banco Central. Isso depois até, a gente criou a ABCD, Associação Brasileira de Crédito Digital, criou a regra de sociedade de pessoas. Mas, assim, isso tem nada a ver com empreender, né? Uhum. Então, assim, eu nunca tinha tido nenhuma barraquinha de picolé. Então, assim, pô... O que você achou os seus co-founders? Então, porque, assim, foram 2 co-founders. O Eduardo Teixeira, que depois fundou a Noverte, e o Paulo Davi, que trabalhava comigo no escritório. E ele saiu, e tanto o Paulo quanto o Eduardo, eles trabalharam no Criatec. Uhum. E aí, um dia, eles vieram falar comigo, falando, pô, preciso de ajuda, eu quero montar uma plataforma de equity crowdfunding. Que naquele momento estava começando, acho que a Broto nem tinha criado ainda, ou o pessoal estava olhando ainda, que a Broto virou depois a CRI e tal. E aí eu falei para eles, poxa, isso é legal, mas eu acho que assim, no nosso cenário, dado o contexto, né, dificuldade de tomar crédito, o nível de spread bancário que a gente tem, acho que tem uma oportunidade aqui de fazer uma coisa para desintermediação do crédito. Lá, 2014 o CDI tava o quê? 14 também, que nem tá hoje. Por aí. Tava por aí mesmo. Então, assim, e a taxa média dos empréstimos sem garantia devia ser uns 80%, 90% ao ano. Então, assim, tinha muita gordura. O spread era gigante. Então, assim, eu apresentei pra eles falando, pô, legal, você não quer vir com a gente? Aí eu falei, pô, então vambora. E aí começou. E aí, assim, dentro desse processo, poxa, eu não sabia nada do que era empreender. Nenhum de nós 3. Então, nosso primeiro investidor foi o Davi, do Nubank. Olha onde a gente começou. Pô, não estava preparado, né? Se começa já assim, é difícil. Mas, assim, isso aí foi o auge. A gente validou a estrutura e aí começou a empreender. Poxa, o Davi, a gente conversando com todos os fundos. Mas, cara, a gente não estava preparado. A gente, assim, era muito novo e, assim, não tinha ali o estofo ali, né, para entender como é que a gente constrói uma empresa. E aí o que aconteceu? A gente começou a crescer, mas crescendo errado. O Eduardo saiu com uns 6 meses de empresa, e aí ele foi tocar no Verde. A gente tinha, a gente queria criar uma ótica um pouco mais friendly. O Eduardo é um cara brilhante, mas, poxa, olhando para trás, acho que ele tinha muito razão no que ele estava falando, porque assim, a gente teve um contexto de garantir os retornos. A gente garantiu um retorno de tipo 40%. Caramba. E assim, obviamente que a margem ficou muito apertada. E o risco gigante. E aí ele foi construindo o Verde. E o Paulo, a gente tava indo relativamente bem, até que, cara, num dado momento a gente cometeu alguns erros bobos. Basicamente, eu assim, moleque de tudo, Davi falou, poxa, tá saindo um engenheiro aqui, você não quer falar com ele? Aí fui falar com ele, ele depois indicou outros engenheiros. Pô, aí a gente acabou trazendo os engenheiros do Nubank. E aí o Davi ficou chateado, com razão, assim, ignorante, se eu pudesse voltar atrás tinha mudado. Mas isso daí mudou a nossa trajetória, porque a gente estava indo muito bem depois desse contexto. Cara, poxa, a gente não conseguiu mais captar com os fundos. Pô, a gente, moleque, tava vindo
brigando com o status quo, assim, fazendo as coisas tudo na tora. E aí, assim, a gente não conseguia captar. A gente falou com, sei lá, uns 60 fundos, acho que nem isso, uns 40 fundos, não eram tantos fundos assim. Menos. E a gente não conseguia captar. E foi isso também que direcionou a gente a ter uma saída para PagSeguro também. A gente falou, cara, eu não tô conseguindo captar com a indústria de VC. O negócio é bom, a gente aprendeu aqui e tudo. O Paulo nessa época já tinha saído também. Então ele tinha que ir com um aprendizado mais duro, assim. Falando assim parece que foi de boa, mas na verdade sim. Foi aos trancos e barrancos, foi bem dolorosa a jornada. Mas, e aí a gente falou, cara, não vamos conseguir captar, a gente precisa ter um investidor estratégico. E aí a gente falou com XP, Mercado Livre, PagSeguro e PayU, que era o player da Naspers. E todos ficaram interessados. Tinha CVC estruturado. Não tinha nada. Mas assim, como a gente era pioneiro nessa parte, poxa, assim, nessa época a gente não estava tendo ainda esse processo de consolidação. Então, assim, realmente a gente era um dos poucos targets, né, dos poucos alvos possíveis de serem adquiridos. Então acabou que, assim, para PagSeguro fazia muito sentido, porque o nosso motor de crédito, nossa tecnologia que a gente construiu, fazia sentido para oferecer para a base de clientes. Né? Naquela época já tinha mais de 4 milhões de clientes. Então fazia muito sentido. Tanto é que pouco depois teve o IPO e tudo mais. Então, mas assim, esse foi o drive. A gente não conseguiu captar, a gente falou, cara, precisa do time para um estratégico. E aí a gente iniciou essa conversa, com a ajuda do Bruno, inclusive. Mas aí vocês foram atrás dessas empresas? Fomos. Entendi. Fomos. E como que foi esse processo, cara, mais por dentro, assim? Porque não é assim, chega lá, quer me comprar, quero, beleza. Não, cara, esse é um ponto interessante, né? Eu aprendi que, assim, as empresas não são vendidas, elas são compradas. Nossa, né? Essa é uma frase. E isso é um ponto interessante. Então, assim, cara, tudo, na verdade, você precisa alinhar o pitch, estudar o comprador e construir um relacionamento. Então, na verdade, sim, a gente não queria vender a empresa. A gente estava buscando o investimento de um estratégico que a gente achava que fazia sentido. Então, por exemplo, naquele momento, a Biva tinha uns 25 mil investidores. Poxa, eram investidores com um perfil de risco mais agressivo. Uhum. Isso tinha interesse para a XP. Era mais um produto dentro da ótica de shopping de investimento. Então, fazia sentido você ter essa alternativa de renda fixa, né? Porque é baseado em dívida, mas, digamos, com a anabolizada, né? Uhum. Então, assim, com um retorno maior. Então, aí o pitch nosso era mais nessa ótica, né? Pô, compor dentro do produto. Aí, poxa, para PagSeguro. Cara, a gente não falava nada dessa ótica de investimento. A gente falava, poxa, tem um motor de crédito aqui legal, a gente sabe adquirir, né? Sabe originar crédito, pô, já tem toda uma estrutura aqui, você consegue testar amanhã, que era muito parecido também com o Mercado Livre. Para PayU já era um pouco diferente. Esse mesmo motor, a gente conseguia também fazer um precursor desse Buy Now, Pay Later. Então, a gente já estava conseguindo fazer CDC, que é crédito direto para consumo. Então, aí a gente já estava mais estruturando isso para plugar no gateway deles. Então, assim, a gente foi calibrando ali o discurso, falando, poxa, faz sentido você investir aqui, porque eu vou conseguir gerar mais retorno para você, eu vou conseguir maximizar, né, o seu ecossistema. Ao invés de a gente falar, pô, a Biva aqui é o possibilidade. Então, assim, a gente foi ajustando para cada um que a gente falar. E aí as conversas foram avançando bem, principalmente XP e PagSeguro, mas a XP arrumou um negócio um pouquinho mais importante ali, com o Itaú ali, naquela época, e aí eles deixaram de lado um pouquinho ali as negociações. Mas o Júlio Capola, depois, pouco tempo depois, falou, e aí, vambora, vamos falar? Eu falei, putz, cara, não vai dar mais. Já foi. E conta uma curiosidade, assim, que a gente tem. Como é que foi assinar o contrato? Você lembra desse dia? Porque você tava lá, eram 3, aí o pessoal foi saindo, teve tudo isso. Como é que foi o dia de assinar esse primeiro contrato? Olha, foi quase que uma redenção, assim, porque a gente estava quase fechando uma rodada de Série A com 2 dos principais fundos no Brasil, Casec e Monax, mas, poxa, eles acabaram desistindo de investir, e eu entendo perfeitamente, eu não estava preparado nessa época, e aí, assim, a gente quase quebrou. Então, a gente tinha 38 funcionários nessa época, e a gente teve que reduzir para 6. Foi provavelmente o pior dia da minha vida passar por isso. E assim, a gente não tinha dinheiro no caixa nem para arcar o que a gente devia para as pessoas. Então, assim, foi horrível.
E aí o Bruno, do Pinheiro Neto, e outras pessoas me ajudaram a financiar para eu conseguir pagar essas pessoas e reconstruir a empresa, né? Então, assim, a gente ficou em 6 pessoas, eu aprendi a programar, aprendi, cara... Aí eu acho que eu aprendi a empreender. E aí ter essa venda para PagSeguro foi uma redenção, porque assim, se quando a gente começou ali 24 anos, pô, Davi falando com os fundos e tal, e depois, cara, a gente parecia assim, que a gente era o cocô do cavalo do bandido, né? Assim, pô, todo mundo, cara, falava com a gente, não falava, pô, mas tinha uns caras melhores do mercado, os caras não investiram. Pô, parabéns aí, legal, você não morreu, pô, mas não vou investir. Então, cara, assim, todo mundo, cara, que a gente fala, todo mundo fala, pô, legal, dá o tapinha nas costas, mas tipo assim, era não. E aí, cara, a gente conseguir ter uma venda para PagSeguro, foi realmente uma redenção de assim, pô, o trabalho que a gente fez, o produto, pô, foi super inovador, a gente era líder de mercado, então assim, foi um reconhecimento, foi uma verdadeira redenção, assim, eu lembro assim, eu liguei pro meu pai e falei, pô pai, conseguimos, cara, né, o Bruno também tava lá do meu lado, pô, a gente fala, cara, né? Deu um retorno bom ali, o pessoal deu um retorno bacana ali, graças a Deus, então foi bacana. Isso foi que ano? Isso foi 2017. 3 anos. Cara, foi outubro de 2017. Acho muito importante você contar isso, porque todo mundo só vê o que sai no jornal e acha que, pô, empreender é o quê? Vou fazendo um monte de captação, vou crescendo. E raramente as pessoas falam desses momentos de baixa, né? Assim, cara, foram muitos erros, cara, muitos momentos de baixo, pouquíssimos momentos, assim, né, cara, assim, foi aos trancos e barrancos, assim, foi bem puxado, muita dor, cara, e assim, foi essa parte aqui que eu acho que foi muito boa. Teve ali uma parte no começo que tudo parecia ser muito bom, depois foi só dor, cara, e resiliência, e aí no final foi bom também. Aí tá, mas aí você voltou a empreender. Voltei, porque o que acontece? E aí, assim, por isso que eu tava falando, né? As empresas são compradas, não são vendidas. Uhum. Porque assim, poxa, até antes da venda, acabava que eu tinha um papel ali de, poxa, definir a estratégia, para onde a gente ia, quem que a gente contratava, onde a gente alocava, né, o orçamento, etc. Quando a gente é comprado, a gente passa a ser funcionário. Então, assim, eu diria que nem participava da estratégia, de novo, né? A Biva foi comprada para atender um propósito de uma empresa muito maior do que a gente. Então, assim, aquela ótica de investir no marketing, etc. Não. Assim, cara, você vai ser um canal para eu originar esse produto. Então, é uma mudança de chave muito importante, né? Então, assim, eu passei a ser um executivo do grupo e estava prestando, né, esse papel, né, executando a estratégia para gerar mais valor para o grupo. E aí veio o que acontece? A PagSeguro foi a primeira fintech brasileira a fazer um IPO na Bolsa de Nova York. Foi ali, salvo engano, 23 de janeiro de 2018. Nossa Senhora. Precisão. Sem precisão, porque isso daí foi um evento de liquidez, ele me permitiu vender e começar de novo. Não, isso é importante, a galera acha, vendeu, botou o dinheiro no bolso. Não, você tem lockup, você tem um monte de coisa, né? Na verdade, eu não botei nada no bolso. Agora, as pessoas que investiram comigo, e assim, para eu conseguir fazer essa reviravolta, eu trouxe investimentos de uma série de investidores não institucionais, né? Mas aí foi muito legal, porque assim, em pouco mais de um ano, esse pessoal ele teve um retorno de 11 vezes. Caramba. O valor que eles investiram. Pouco mais de um ano, assim, foi uns 15 meses. Caramba. Então foi bem legal, assim, deu um retorno muito bacana. Mas eu mesmo não coloquei dinheiro nenhum no bolso até haver o evento de liquidez, que foi o IPO. Aí eu consegui realmente receber um bom dinheiro, que, poxa, pra mim, eu devia ter 27, 28 anos ali. Pô, assim, foi surreal. Consegui fazer um pé de meia bom. Ajudei minha família. Também tinha acumulado umas dívidas no meio do caminho. Paguei esse dinheiro. Dei uma pezinha ali. Eu falei, bom, sobrou um dinheirinho aqui. O que a gente faz? Aí tive a brilhante ideia, né? Pô, vamos começar de novo. Vamos aprender de novo. Aí, eu não sofri o suficiente. Quero mais um pouco. É isso aí. E como que foi desapegar desse... Porque, beleza, você teve evento de liquidez. Mas como é que foi desapegar do primeiro negócio para começar, de fato, um segundo? Foi muito difícil, sobretudo porque além do... Bom, quando você assina um contrato como esse de venda, você acorda com uma série de condições.
dentro dessas condições você tem não compete, você tem não solicite, que você não pode contratar o seu time. Isso pra mim foi o mais difícil, porque, poxa, eu adorava aquelas pessoas que tinham enfrentado, né, todos esses desafios comigo. Eram caras muito bons e eu não podia contratar. Então isso pra mim, acho que foi muito difícil. E aí, assim, também eu acho que foi uma forma de ter um aprendizado. Porque, assim, como eu tava falando, meu maior erro foi, poxa, não tinha um lado difícil das coisas difíceis, né? O livro do Ben Horowitz. Se tivesse esse livro antes, eu falava, poxa, nunca pode contratar seu amigo, seu mentor. Mas eu não sabia disso, ninguém tinha me falado e tal, pô. Então, assim, aí depois tinha um contrato que falava, você não pode contratar. Aí, assim, eu tive que aprender isso na marra também. E nunca mais fiz isso, mas isso forçou a começar fresh. Então, assim, eu trouxe outras pessoas que não tinham participado dessa construção comigo, mas que, assim, na Zen, eu acho que, assim, eu estava bem mais preparado, então formamos um time muito mais complementar. Então, tinha um diretor de engenharia que era um cara absolutamente brilhante, Marcelo Nomoto, que também trabalhou comigo na Biva, nesse momento em que a gente teve que fazer esses ligamentos tudo. Ele estava tendo um primeiro filho dele e falou, cara, eu não consigo ficar, porque assim, tá com muito risco, e ele infelizmente teve que sair. E aí foi bom, porque aí eu pude trazer. Pode contratar ele. Exatamente. E aí ele fundou junto comigo a Zen, e a gente trouxe também o Marcelo Kegal, que é um cara realmente fora da curva. Hoje é o diretor de crédito da Cora. Então esse era o time de fundadores da Zen, e a Zen nasceu um pouco a partir desse aprendizado. Então, ao invés de a gente fazer peer-to-peer lending, a gente fez um play de embedded finance. Então, o que é isso? A gente tinha parceria com Uber, Dafit, iFood, Rappi, para permitir que esses players conseguissem financiar seus próprios clientes e merchants. Então, era uma plataforma de embedded finance, né, crédito como serviço, e estava indo muito bem. Até que ali, quando a gente ia fechar nosso Series A, veio um negócio ali chamado Covid, que atrapalhou os planos ali bastante. Eu já ia perguntar se era mais fácil empreender na segunda vez, mas só de timeline, assim, quando que vocês começaram o segundo negócio? Então, eu falei assim, poxa, vou tirar um sabático, né? Então, assim, a gente... Quando você teve evento de liquidez. Isso, foi ali em janeiro de 2018. Falei, poxa, vou tirar um sabático ali e tal. Aí, mais ou menos ali, começo de fevereiro, já tinha constituído a... Durou 10 dias. Assim, 15 dias descansando, aí não quero mais, quero voltar a trabalhar. É isso. Aí eu falei, pô, vamos fazer um negócio mais zen e tal. Aí, essa ideia, mas não foi muito zen, não. Então você é daqueles que diria que empreender é quase um vício. É uma coisa complicada, né? Assim, o Elon Musk tem uma frase, né, que ele fala que empreender é igual comer vidro. Só que o problema é que você começa a gostar do gosto. Mas assim, é surreal mesmo, assim, eu não consigo explicar, porque não é fácil, cara. É muita ansiedade, cara, é muita, assim, dúvida, mas, cara, eu não sei fazer outra coisa. Eu gosto. Tem alguns momentos no caminho que são muito prazerosos, que valem todo o resto. E aí você tava contando, aí veio o Covid. Veio o Covid, aí de novo, eu vivi... foi o replay da Biva, do Series A. Meu Deus. A gente tava com uma rodada de Series A virtualmente fechada com a Valor. Então, dos 3 grandes aí, a gente zerou a lista. E caiu o term sheet. E a gente, de novo, foi forçado a fazer o quê? A gente procurou, né, outros players ali pra gente fazer uma venda. Um dos players que a gente procurou, olha só como é que são as coisas, foi a Lynx. A Lynx... A gente, conversando com o pessoal, cara, fazia muito sentido tudo. Aí, cara, não, vamos avançar, vamos vender e tal. Aí, cara, num dado momento, falou, então, não vai acontecer mais. O que aconteceu? A Lynx foi vendido pra Stone. Então, caiu o term sheet, aí caiu, a venda da Lynx. Aí, igual cara, tinha caído da XP lá atrás por causa do Itaú. Exato, cara. E aí, cara, no final a gente acabou vendendo pro Rappi, graças a Deus. Mas, assim... em outros termos, né? Então, basicamente, assim, eu tinha investido um dinheiro importante nas Infinance. Cara, virou pó. E o que eu consegui fazer? Eu consegui repagar meus investidores, né? Então, pra gente conseguir vender pro Rappi, e aí
criamos o RapBank a partir disso. De um lado a gente fez um acqui-hire, né, que pra gente contratar o time, e do outro a gente fez uma venda de ativos. Isso depois vai levar ao último capítulo. Mas... e quando a gente tava com tudo isso lá assinado e pronto, não podia ser fácil, né? Não podia ser fácil. Aí, pô, conseguimos, vamos vender e tal. Aí levamos os contadores, né? Os contadores pegou e falou: bom, você tem que pagar o ganho de capital. Eu falei, cara, adoraria ter um ganho de capital. Zero. Mas, pô, não teve ganho de capital, tô pagando liquidation preference, tem alguma coisa errada. E aí a gente foi ver, né, nessa vida corrida de empreendedor, que a contabilização dos nossos ativos estava equivocada. Então, toda empresa de tecnologia gasta muito com engenheiro, cientista de dados, etc., para você construir o produto. E aí o que acontece? A gente não tinha patrimonializado nada. Então, não tinha nenhum ativo registrado nos livros. Aí, basicamente, a gente teve que ali 3, 4 dias ir atrás dos recibos, cara, olhar o olerite, refazer a contabilidade inteira, depois aprovar os atos societários, as contas, para aí a gente conseguir pagar nossos investidores. Nossa. Então, assim, foi horrível. Mas eu estou grato por isso, porque isso depois que levou a gente a criar a BeHub. Calma, mas pro pessoal que não sabe o que é um liquidation preference. Bom, quando você faz, né, captações com fundos, uma das cláusulas que sempre existe é essa preferência de liquidez, né, ou liquidation preference. Basicamente é uma cláusula que resguarda, né, faz parte daquele chamado Investor Protection Rights, que é, né, os direitos de proteção e investimento dos investidores, que basicamente ele fala o seguinte: se houver um evento de liquidez, por exemplo, uma venda de uma empresa, primeiro você paga os investidores. Então, sim, basicamente essa cláusula ela prevê uma conta que é, a depender do preço de venda, se esse preço for até o valor de, né, deles recuperar o investimento deles de volta, eles recuperam. Aí se for acima desse valor, aí eles participam juntos, né, com os empreendedores, né? Normalmente até você tem diferentes tipos de ações, né? Você tem ação preferenciais, que são essas, né, o preferred shares, né, que são essas dos investidores, por isso tem essa preferência de liquidez, e você tem as ações ordinárias, que são dos empreendedores, ou o ESOP, né, dos executivos que estão tocando ali, dos membros ali do Stock Option Plan. Então, essas são ordinárias, e aí, se o valor é acima, participa todo mundo igual. Se não, aí paga-se primeiro os investidores. E aí quem toma a diluição é o empreendedor. Exatamente. Então, no final, esse é um dos problemas do cara levantar a um valuation muito alto, porque depois ele não pode vender a qualquer preço. Exatamente. Você tem essa trava ali, né? Assim, você até pode vender, mas assim, saiba que nada vai pra você, vai ter. Então, assim, às vezes tem negociações, mas assim, eu não conheço disso, assim. Mas você comentou que o Rap era cliente de vocês. Sim. Como que foi essa... Porque é muito comum a gente ver startup que faz parceria com empresa e depois é comprado, né? Então, assim, tem esse mito, né, de que assim, poxa, vou captar uma rodada, você vai lá, fala com os vendedores, você vai captar. Ou, pô, vou vender minha empresa. Cara, não é assim, né? Assim, por exemplo, com a PagSeguro, da gente ter conversa até a gente vender, foi 1 ano, mais de 1 ano, entendeu? E a gente estava sempre conversando com o mercado. E a mesma coisa com os nossos parceiros. Poxa, a gente já estava operando ali. Então, isso facilita demais. A pessoa já te conhece, já tem essa confiança, sabe o seu produto, sabe o potencial que ele tem. Então, isso facilita demais esse tipo de negociação. Mas no caso, o que houve? Depois que a gente caiu a segunda rodada, eu mandei um e-mail para os nossos parceiros e falei: pessoal, meu caixa está acabando. Então, se vocês têm interesse... Você foi super honesto com os caras. Super honesto. Se vocês têm interesse, e esse é um dos nossos valores desde sempre, Crystal Clear é um dos valores da BeHub e das empresas anteriores. Basicamente, a gente falou: cara, eu tenho caixa até, sei lá, outubro, sei lá, qual data. E assim, se a gente não fechar até lá, cara, eu vou ter que desligar. Então, assim, se vocês têm interesse... falem com a gente nos próximos anos. E aí teve alguns interessados, mas para o Rap eu acho que fazia sentido especialmente, porque como empresa em expansão, né, tendo ainda que construir essa base de restaurante, etc., fazia muito sentido você ter essa oferta do crédito e não precisar de usar o seu caixa para fazer isso. Então acho que foi muito bom e ao mesmo tempo assim, precisava de construir todo esse know-how que assim, poxa, para você... construiu esse know-how, esse savoir-faire aí de
crédito, o lastro contratual, que é CCB, etc. E tinha esse plano do Rappi de construir o Rappi Bank, também o cartão pessoa física e tudo. Então, acho que assim, a Zen Finance serviu como um acelerador, né, para colocar de pé. Então, assim, a gente fez a aquisição ali novembro de 2020. Cara, em fevereiro de 2021 a gente estava já originando, né, os primeiros créditos. A gente originou antes, acho que já em janeiro a gente já estava, então 2 meses depois, nem isso. Mas cartão de crédito a gente já emitiu os primeiros ali em fevereiro. Mas surreal. A venda em si foi super rápido, né? Você mandou em outubro. Não, eu mandei antes. Antes. Mas é que eu falei, até outubro a gente tem caixa. Mas antes Então você tem que resolver até lá. Antes quando? Quando que foi a hora que você falou assim, putz, a gente precisa avisar os parceiros que em outubro talvez eu tenha que virar a chave? Vamos lá, em março eclodiu a pandemia, aí caiu o term sheet, aí começamos as conversas com links, aí em maio ali também teve, acho que o avanço lá deve ter havido essa movimentação, e aí caiu também, aí no final de maio eu mandei esse e-mail. E aí engajou, então foi junho, julho, agosto, setembro. Muito rápido. Isso. É rápido. Pro M&A. O primeiro do PagSeguro, quanto tempo duraram essas conversas, mais ou menos? Também foram uns 3-4 meses, foram bem rápido. Foi rápido. Pro M&A é super rápido, né? Foi. O pessoal acha que vamos vender, vamos rápido. Mas assim, tem 6 todos os meses. relacionamentos já anterior, Exato, né? você vai construindo um relacionamento, É isso. super longo. Que é a mesma coisa que o investidor também, né? Assim, você falar, pô, te conheci hoje, que eles vão investir, provavelmente não. Não. E o que muda do primeiro exit pro segundo? O sentimento é o mesmo? Aquela coisa do contrato, vai lá assinar, como que foi? Olha, foi um pouco diferente, assim, o contexto foi diferente, assim. No caso da Zen, assim, foi um white knight, assim, né, que se fala, né? Então, assim, foi uma operação resgate, digamos assim. Mas, assim, foi mais uma saída honrosa do que, tipo assim, um resultado animal. E muita gente, teve muitas fintechs incríveis que, sim, tiveram movimentos parecidos e muitas outras fecharam dentro do contexto ali né, de pandemia que estrangulou o crédito, assim, você tem compromisso no FDIC e tudo. Então, assim, eu diria que foi uma saída honrosa, assim. E depois, assim, o que eu vi? A Rappi foi um grande presente para mim porque, cara, é um dos principais cases de empreendedorismo e o nível das pessoas lá é muito alto. Eles fazem coisas incríveis em um tempo muito rápido. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas da Argentina, do México, Colômbia, Chile, né? O Rappi Bank a gente lançou não só no Brasil, mas a gente lançou no México, Colômbia, Chile, Peru. Então, assim, poder participar disso, trabalhar com... eu tive mais de 80 pessoas que eu participei lá enquanto CPO dessa construção desses produtos. Então, foi muito legal. Foi um aprendizado incrível. E depois, quando eu fui empreender de novo, eu não sabia, mas parece que é um ativo você ser aí, digamos, o Rappi Máfia, né? Ser membro aí, ter passado pela Rappi é um ativo que, poxa, é uma das culturas de desenvolvimento de produtos, de construção aí, mais bacanas da América Latina, né? Mas aí você teve eu tô pulando aqui, te cortando. De novo, você teve a oportunidade de ficar na empresa, virar executiva e falou, não, chega, eu quero começar de novo a jornada. Não, eu fiquei como executivo lá um bom tempo. Eu até tinha um pacotinho lá bacana de stock option. Mas o que acontece, cara? O mosquitinho me picou de novo. Quando aconteceu basicamente o seguinte. Eu tava, acho que era abril ali de 2021. E aí, né, tava lendo TechCrunch lá e, aparece um artigo. Pilot, empresa de tecnologia, de contabilidade, capta com Sequoia e Bezos e vira um unicórnio. Falei, deixa eu ver esse negócio aqui. Aí fui lá e vi o cara contando uma situação parecida com o que a gente viveu da Zen, né? A gente tem que refazer a contabilidade que levou ele a construir a Pilot. Aí eu olhei pro cara, empreendedor serial também, teve esses problemas e tudo. Falei, cara, vou mandar um e-mail pra esse cara. Aí mandei um e-mail pro Assim, que é o fundador. Comecei a conversar com ele. E aí falei, cara,
esse é um problema que eu conheço, né? Tenho experiência, assim, pessoal com isso. Viveu a dor. Aí eu falei, cara, deixa eu ver se tem um mercado para isso. Deixa eu gastar mais tempo com esse problema. Aí falei com um amigo meu que trabalhou comigo na Zen, tava comigo no Rappi. Falei, cara, me ajuda a fazer vou fazer um growth hack aqui, uma campanha para testar essa hipótese. Aí a gente criou uma campanha de marketing digital que era café de empreendedor para empreendedor, para falar das dores da administração da sua startup. Aí a gente pagava o Pix do café digital, que ainda estava na pandemia. E aí, cara, a gente teve quase 500 respostas e a gente fez 314 entrevistas. Caraca. Para testar isso. Assim, obviamente que não todas as entrevistas foram boas, né? Tinha muita gente que falou, eu quero empreender. Eu falei, não, mas pô, a ideia aqui não é... a gente queria falar das duas, assim, mas assim, long story short, assim, foi uma oportunidade maravilhosa, porque a gente viu assim, cara, essa dor que a gente sentiu, essa dor ela é comum. E assim, não é culpa dos contadores, né? O problema é que, assim, o Brasil é um país muito difícil de você fazer negócio, você construir uma empresa, crescer essa empresa. E assim, tanto para o empreendedor quanto para o contador, você tem que lidar com uma série de sistemas diferentes, com uma série de atividades que elas não se conectam. Então, assim, o empreendedor está correndo ali, fazendo todo o corre para vender o produto dele, o serviço, crescer a empresa, contratar, etc. Pô, não está ali interessado em fazer os pagamentos, em, poxa, ter ali o balancete dele, em ter visibilidade. Ele não tem acesso à visibilidade financeira dele. E o contador faz o quê? Pô, pelo amor de Deus, me manda aí os documentos aí para eu me pegar. Então, assim, cara, é uma coisa desconexa, não faz sentido. E aí, o que acontece? Você não pega um contador que entende também desse mundo, né? Que não é o mundo de ativo real. Não, total, mas mesmo entendendo, cara, putz, você vai falar, pô, dentro da pirâmide de Maslow ali, pô, cara, meu irmão, deixa isso aí, cara, não vou lidar com isso. E aí foi um aprendizado super rico, porque a gente falou assim, cara, não é a Pilot, não é isso. O que a gente precisa fazer? A gente criou um novo modelo de negócio que a gente chamou de gestão por assinatura, que é o quê? Cara, um outsourcing completo de todo o back-office. Então a gente faz contas a pagar, contas a receber, a gente faz a parte de DP, faz a contabilidade e a gente entrega tudo isso dentro de uma ferramenta de BI proprietária que a gente chamou de Hub do Empreendedor. Então ali você tem acesso a toda a sua posição de caixa consolidada, todos os seus bancos. Você sabe quanto foi suas entradas e saídas no mês, essa visão de crescimento, sabe para onde estão indo, né, os principais contas de despesa, você tem acesso ao seu cash flow, qual que é o seu runway, né, a sua pista. Então, tudo isso de uma forma muito fácil para você entender e real time. Então, pô, ao invés de você ter aquele departamento financeiro administrativo interno, que custa caro pra caramba, mais o contador, mais o RP, cara, você só contrata a B-Hub e a B-Hub toca tudo e por um valor baixo. E como é que você interage com a gente? Omnichannel. Ou você usa o Hub do Empreendedor, ou você usa o e-mail, ou o WhatsApp e, pô, a gente te responde. O FRT ali no WhatsApp é 2 minutos, ou no Hub do Empreendedor, Caramba. E por e-mail é 16. Então, assim, a gente gosta de pensar que a gente é melhor do que o contador sozinho, que, assim, não tem todo esse aparato tecnológico, e também do que um departamento interno, porque a gente tem controle de SLA e garantia. Então, olha só. Isso é bom. E uma curiosidade, você estava falando, né, que para criar uma das coisas é que empreender no Brasil é muito difícil, ter um negócio e tudo mais. Lá na sua primeira empresa, você imaginou que você ia estar no terceiro negócio e captando e conseguindo levantar tanto dinheiro, enfim? Não, cara, quando a gente... Não. Eu achei que a Bíblia ia dar certo, mas assim, eu acho que eu não tinha nem dimensão do que era dar certo, e nem também do que era dar errado, né? Eu lembro assim, não, se der errado eu vou fazer um MBA e tal. Meu irmão, chegou um momento ali na Bíblia que eu tava com umas dívidas ali, uns 5 milhões na física, eu com 25 anos. Nossa! Então, assim, cara, o buraco é muito mais embaixo, assim, foi duro, assim. Então, assim, não sabia, mas também, assim, eu acho que a B-Hub, primeiro, se você é empreendedor serial, faz diferença, então, pô, levou 8 anos aí pra gente conseguir trazer efetivamente Monax e Valor, que lideraram nossa rodada de seed. E, assim, 2021 foi o melhor momento, né, pra você captar. Então, isso ajudou muito a gente. A gente foi o timing perfeito, uma tese que tava se aquecendo muito, né? Essa parte de B2B software com fintech é um dos tipos de negócio que tem atraído mais investimento. Então, assim, eu acho que
tudo se alinhou e, graças a Deus, dessa vez a gente tá tendo sorte. Assim. A gente não teve muito tempo. Dessa vez as coisas não se Você alinharam. acha que você aprendeu, assim, de mais importante, foi fundamental pra você conseguir agora fazer as captações? Vocês acabaram de fazer algumas captações grandes, né? E com esses players que a gente tava conversando que lá atrás, os term sheets caíram. Sim. Primeiro, eu virei neurótico. Então, assim... Como assim? Eu não deixei de ser otimista, mas eu virei absolutamente neurótico. Então, assim, hoje em dia, se você perguntar pra Valo ou pra Monax, a gente é referência nessa parte de processo, de construir, né, de ser disciplinado. Pô, não importa o que for, todo quinto dia útil, a gente vai mandar o nosso Investor Update. E, cara, pô, se perguntar qual que é o runway hoje da BeHub, nosso runway é 74 meses. Pô, pode ter crise, cara, a gente tá lá e tá estéril. Cara, a gente é uma empresa que vai fazer 1 ano agora. Cara, a gente já tem um unit econômico bastante positivo, nossa margem é bastante positiva, beirando já 40%, em 1 ano de empresa. Então, pô, em 1 ano de empresa a gente tem, cara, mais de 400 processos documentados, tem manual de tudo, a gente controla SLA, controla, cara, a performance por colaborador, tanto dele, não individualmente assim, mas você consegue ver a sua performance versus do time. Então, sim, acho que esse negócio de ser neurótico, eu gosto de pensar assim, você tem vários tipos de empreendedores, como eu gosto de me ver como operador. Então, a gente até tem esse domínio, quando a do BeHub, operador.ai, mas ficou BeHub. Mas, assim, acho que é isso, assim, eu me orgulho de saber tocar um negócio a partir de tudo, porque assim, como eu sempre tive ali o dinheiro assim apertado, né? Cara, a gente tinha que executar bem o negócio, então acho que ajudou aí pro cenário da BeHub, e acho que essa disciplina, essa consistência, acho que, né, o pessoal da Monax, pô, Marcelo Lima da Monax, cara, eu adoro o Marcelo, Michael Nicholas também da Valor, cara, eles acompanharam esse meu desenvolvimento, então assim, tem consistência nisso, eu acho que como investidor também você, pô, a terceira vez que tá passando lá, pô, uma hora esse moleque vai dar certo. Então, acho que foi isso. Algumas coisas ainda pra pegar nessa parte dos aprendizados, assim. Como é que você se preparou enquanto empreendedor pra continuar empreendendo, pensando em outras ideias, mas como é que você foi vendo aqui, me falta essa habilidade, como que você correu atrás, tá falando muito também dos relacionamentos que você foi se desenvolvendo, né, ao longo desses anos pra estar no terceiro negócio. Como é que foi? Vendi a empresa várias vezes. Assim, o que eu acho? Tudo é aprendizado, né? Assim, e o fracasso, eu fracassei muito, assim, eu peguei e tentei absorver dele o que é a parte boa, né? Então, por exemplo, o Marcelo Leal, que é o meu cofundador e diretor de tecnologia, pô, ele é um dos profissionais mais brilhantes, né, do âmbito de tecnologia, um cara que trabalhou na Amazon, Nubank, né, com Senior Engineer Manager nos dois, foi CTO de uma empresa da Rocket, trabalhou na Alemanha, Get Your Guide, que é tipo uma das empresas modelo lá. É um cara muito foda. Eu levei 8 anos para contratar esse cara. Eu tentei desde a Biva trazer. Então, assim, pô, é a mesma coisa. Então, assim, o cara já me conhecia, sabia, né, que eu tinha compromisso, sabia dos meus valores, tudo. Então, agora ele falou, pô, cara, não, vambora. Então, assim, as pessoas acham, pô, eu chamei. E também não é assim, né? O meu outro cofundador, Fernando Rico, pô, o cara era CFO, era o segundo homem, né, era Head de FP&A e Investor Relations na AD. A AD é a maior empresa da Europa. Né, a empresa vale, sei lá, uns mais de 100 bi de dólar. Pô, pro cara sair pra vir, não foi assim, né? As pessoas acham, eu chamei os caras vieram. Não é. Na verdade, eu fui falando com os investidores, fui avançando, pô, trabalhei a tese, fiz a venda pros caras também, falei, cara, faz aqui. E mesmo assim os caras, pô, vou pôr um pezinho e vou ver. Então, o famoso overnight sucesso de 10 anos. Né? Exato. E quem vê a notícia da rodada da BeHub fala, pô, o Jorge começou ontem, ali abril 6 meses, de 21. 140 milhões de reais. Mal sabe que tá desde 2014 levantando essa rodada. É isso, eu vim puxar carroça, né? Uma hora encaixou, mas foi isso. E aí, assim, falei, posso pôr no pitch, você vai vir, se a gente captar e tal? Vou. Então, beleza. Aí, mas é assim, né? Porque as pessoas têm o bem mais precioso, pô, a nossa vida, né? Assim, todo mundo tem um tempo limitado aqui. E aí, poxa, você vai... Quando uma pessoa te faz um convite, você tem uma série de possibilidades. As pessoas já estavam bem empregadas em lugares super bacanas para eles desistirem, né? Abrir mão desse sonho e vir com a gente. Assim, tinha que ser bastante
interessante aí para eles fazerem esse movimento. Então, assim, foi parte dessa venda também. E uma coisa traz a outra. Então, pô, os investidores também falam, pô, qual que é o time? Aí você vai falar o time. Aí, pô, então é uma coisa, um self-fulfilling prophecy. É isso. Você vai equilibrando o passo e as coisas vão dando certo. Você primeiro tem esse leap of faith, né? Esse salto de fé, mas as coisas foram se encaixando, graças a Deus. Mesmo indo dando certo, você tá sempre equilibrando as coisas. Sempre, né? Sempre. Assim, paz não tem muito não. A gente tem um quadro lá na BeHub que a gente fala, estamos a 0 dias de paz na BeHub. Mesmo tendo captado tudo, dando tudo certo. É isso. E você pretende continuar empreendendo? Aquele sabático que você ia tirar, de fato, ele vai acontecer algum dia? O que é que te motiva a ser empreendedor serial? Assim, eu sou plenamente realizado com a BeHub. Eu realmente amo a BeHub e assim, é uma possibilidade da gente ajudar outros empreendedores. Então, cara, isso é muito apaixonante. A gente faz o back-office, né? É um genital work, né? Um trabalho de zelador, né? A gente, no nosso pitch tem isso, é um astronauta com uma vassoura de um lado e uma maletinha do outro. Mas, cara, é muito apaixonante porque, assim, a gente fica nessa posição de goleiro e a gente permite, né, ao empreendedor focar na paixão dele, naquilo que ele é bom, né? Crescer o negócio dele. Então, assim, a gente é realmente apaixonado por esse propósito e eu me julgo muito abençoado por estar fazendo isso ao lado de pessoas incríveis, tanto investidores quanto um time incrível que a gente chama de bi-samurais lá. E, assim, depois eu espero ficar muitos anos aí com a BeHub. Um dia vai dar pra tirar umas fériasinhas aí. 2028 a gente volta aqui pra falar do terceiro exit. Não, mas esse a gente não vai vender não, é IPO aqui, cara. BeHub é pra IPO, cara, que a gente vai pras cabeças, não vamos vender não. Sim. E o que você recomenda? Assim, já está na sua terceira experiência empreendendo, o que você recomenda para os empreendedores que estão nessa etapa assim, de tomar essa decisão? Se eles vão vender ou não as suas startups? Quais são os aprendizados? Eu acho que ele tem que ser realista. Então, assim, esse é um ponto bastante importante. Ser realista, assim, você tem que confrontar, né, os fatos que se apresentam, né? Então, por exemplo, no caso da Biva, a gente tentou captar, a gente não conseguia captar. A gente falou, preciso falar com o player estratégico. E aí a gente construiu isso sabendo que ia levar por um bom tempo, né? Então, assim, a gente está num cenário difícil hoje, né? Captar ficou muito mais difícil. Acho que o empreendedor, cabe a ele se confrontar, né, com a brutalidade da realidade, né? Cara, o que é isso? Quanto tempo de pista eu tenho, né? Se você quiser vender sua empresa hoje, se tiver um mês de caixa, cara, você não vai conseguir, né? Assim, é impossível, ou mesmo captar, né? A maior chance que você tem é talvez falar com seus investidores hoje, seu cap table atual, para você conseguir ter uma extensão, mas é muito difícil. Então, assim, o que eu diria? Confronta a realidade, planeja, né, para que um negócio que leva tempo e vai construindo esse relacionamento. Quem pede dinheiro ganha conselho. Quem pede conselho, né, quem busca relacionamento, eventualmente ganha dinheiro, né, para o capital, né, para ser uma rodada ou mesmo uma venda. Então, acho que é um processo que vai ter esse resultado. Então, envolve você começar a se apresentar, conhecer o seu mercado, isso é muito importante, né? Eu estou sempre falando, né, com players de mercado, não só investidores, mas, com outros empreendedores, com empresas muito maiores que a gente, para a gente ir construindo um relacionamento que a gente nunca sabe qual que é o dia de amanhã, né? Então... Eu acho, cara, é muito importante essa sinceridade total que você teve aqui de contar. Fala, não, a Zen Finance foi uma saída honrosa, porque a gente não vê isso. O que é pra fora, o cara fala, não, fez um exit. Aí é o fodão, né? Mas assim... Aí todo mundo acha que o cara ficou milionário. Cara, muitos... E ali, 2021 bombou o número de M&As. Sim. E a gente que tá por dentro sabe que muitos M&As daqueles foram por necessidade. Mas a história que se conta da porta pra fora é sempre a história de sucesso máximo. Fez uma puta venda, não sei o quê. E é muito importante ter você contando isso. Falando, cara, não, foi uma saída honrosa na Zen Finance. Fechou tudo direitinho, pagou os investidores, mas foi por necessidade. Eu acho que falta muito isso hoje no nosso ecossistema. Tem uma gourmetização do que é empreender. Cara, eu acho muito ruim, né, esse cenário aí de empreendedor de palco, né? Total. Porque, assim, primeiro que eu acho que você faz um desfavor pro ecossistema porque, na verdade, as coisas não são assim,
né? E aí, poxa, eu fico pensando no empreendedor que acredita nessas histórias e fala, pô, vou empreender, eu vou ficar milionário aí em 6 meses. Cara, pô, vou lançar o produto que vai ser uma porrada. Cara, é muito difícil, cara. E aí eu fico, pô, na verdade, sim, história de sucesso, né? Você vai lá, Airbnb, pô, puta empresa. Os caras levaram anos ali, cara. O elogio do Paul Graham pra eles, falando, pô, você é igual uma barata. O cara falou, como assim? Ele falou assim, não, isso é um elogio. Barato, cara, pô, num cenário, né, catastrófico aí, nuclear, cara, ela vai sobreviver. Porque os caras estavam patinando não sei quanto tempo, cara, na resiliência e conseguiram sair do outro lado. Então, assim, eu realmente não gosto desse contexto que a gente tem aí de empreendedorismo de palco, porque eu acho que faz um desfavor, né? Gera expectativas aí que vão ser frustradas, porque a realidade é difícil. Eu lembro até teve o Startups Fever, você até participou também. Sim. Lá do Brigado dos Startups, e aí eu fui no painel de CLT e empreendedorismo. Aí eu lembro que eu saí, depois eu perguntei pra Ju, depois eu falei, e aí, Ju, fui bem? Só que ela falou, não, ninguém mais vai empreender depois do que você falou. Porque eu subi lá e falei, cara, empreender é horrível, é super difícil, os dias são duros, e se tem algum amigo seu empreendedor falando que é só legal, ele tá mentindo pra você. Pior que é verdade. Porque o dia a dia é muito duro. Concordo em gênero, número e grau. É muito duro. Mas você vai pegando casca. Vai. Isso é importante. Você vai errando melhor. Eu gosto muito de tênis também, eu gosto muito de esporte. O Stan Wawrinka é um cara muito bacana. Pô, o cara ganhou 3 Grand Slams, mas não falo muito dele. E aí perguntaram pra ele uma vez, pô, cara, como é que você consegue? Você vai, treina pra caramba, chega na final, aí você perde, como é que você tá aqui no dia seguinte e tal? Ele falou, cara, tênis é um esporte ingrato, né? Você tem um torneio lá, mas só tem um campeão. Todos os outros são perdedores. Às vezes chega um Grand Slam, tem 160 pessoas jogando, um só vai ser campeão. Ele falou, cara, a minha motivação é fail better. Então, cara, né, eu fracassar melhor, né? Eu ir a cada fracasso eu ir me aprimorando. E eu acho que é isso, né? Então, assim, acho que talvez uma característica que leve, né, as pessoas, pô, querem empreender. Fala, cara, você está disposto a falhar e, cara, recolher esses cargos e, pô, ir, cara, aprendendo e tal, ter essa vontade. Porque no final é isso, você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz, né? Por esse propósito, tudo, pra você aguentar essa dor e também ter essa humildade de ir aprendendo, né? Então, assim, pô, hoje olhando pra trás, a única certeza que eu tenho é que eu sou muito melhor do que eu era, né? Ainda sou bom? Não, mas, assim, sou melhor do que eu era, eu sou bastante. Você não vai cometer os mesmos erros. Às vezes, assim, chega perto ali, vai melhorando um pouquinho ali. E a última pergunta, se fosse voltar lá pro Jorge, 24 anos, advogado, se fosse uma coisa que você tivesse que falar pra ele, o que você falaria? Pensa bem. Tô brincando. Ouve o conselho do Bruno. Tô brincando. Não, eu acho que eu falaria o seguinte, cara, vai com calma, que assim, quando você começa a empreender, é exatamente o que você falou, Pedro. Você acha que tudo vai dar certo, e não é assim. Então, assim, eu falo, cara, reflete bem, planeja bem. Por exemplo, falar, com certeza, não contrato do seu amigo, do seu mentor, com certeza. Isso aí é óbvio. Mas isso é assim, cara, pensa na consequência, né? Por exemplo, xadrez, né? Xadrez é um jogo interessante, né? O xadrez você não joga pra você ganhar, né? Cada jogada, a parte, né, básica ali do xadrez, você vai melhorando a sua posição. Depois que você começa, cara, a minar, por isso você vai melhorando a sua posição. Eu acho que é a mesma coisa, né? Então, assim, falar, cara, vai aos poucos, faz as coisas, cara, de uma maneira muito mais sólida do que eu fiz. Eu precisei errar muito, bater muito cabeça para eu ir conseguindo aprender. Assim, eu poderia ter evitado muita dor, muita, né, assim, tropeço se eu tivesse feito as coisas com mais preparo, com mais calma. Pô, animal. Jorge, muito obrigada por estar Obrigado por contar. E várias dicas, né? Referências, enfim, putz, muito obrigada. A gente tem um kit aqui dos nossos parceiros, a Minimal e a Verone. A gente tem um mimo. Opa, é um que mimo. chique. Obrigado demais, pessoal. Opa. Deixa eu ver aqui. Esse é o mimo dos parceiros. Caramba, meu negócio é chique mesmo. Ó, vinhozinho aqui. Muito chique. Trata bem nossos convidados. Os apresentadores e comentaristas aqui nada, né? Tô esperando meu kit até hoje, mas tudo bem. Ficar Isso aqui aguardando eu até o final adoro, da temporada, cara. velho. Os stickers. Os stickers. Isso aqui é muito bom.
colocou um de cada startup do portfólio aí dentro. Poxa, bacana demais, pessoal. Adorei. Obrigado demais. Não, cara, obrigado você por compartilhar tanta história aqui com a gente e pelas... De novo, assim, eu não canso de falar, obrigado pela sinceridade. As pessoas precisam ouvir isso, não é só flores esse mundo. Não, longe disso, É né? longe disso. Pelo contrário. Mas é bom, eu recomendo. Assim, É. Mas vai pro motivo Recomendo. certo. Ótimo. Aí você que gostou do nosso episódio, não se esqueça de deixar o like nos comentários também aqui. E é claro, siga a gente nas redes sociais, snack.com, e para ver os outros convidados e os conteúdos do Universo de Inovação. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.